Deus de Eliseu é bom, Ele aumenta o azeite na botija. O Deus de Eliseu está aqui para dar a cada um o que precisa. Ele é o Pai maravilhoso, irmão, que supre o que nós precisamos, não nos falta. Esse Deus, irmãos, conforme está em Isaías 64, não estou lembrado do versículo, que o profeta está orando a Deus, reconhecendo os benefícios de Deus e revelando o pecado do povo. Está passando uma época do povo bem rebelde, né? E ele fala assim, que Deus há como o Senhor, que se preocupa e olha para aqueles que te temem. Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós. Eu queria que os irmãos lessem, eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo e nós vamos ler até o 7, tá bom? O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ele cuida da gente, a gente passa. Nós estamos aqui, é um campo de batalha mesmo. Jesus, Deus, o dia que ele nasceu, já queriam. Já foi preciso dos céus entrar em batalha, não? E ele assim foi até o dia que ele abriu a porta do céu para nós, com a ressurreição, não? Venceu a morte, e hoje nós temos passagem para a vida eterna, não? E nós ficamos aqui e disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não pode perder o ânimo, tá bom? E a palavra de Deus nos diz assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão. Aqui nós deparamos com uma mensagem que a gente encontra nesta mensagem, nesta passagem que aconteceu na época de Eliseu, né? E que traz para a gente, irmãos, uma disciplina maravilhosa de vida. Uma disciplina maravilhosa de vida. Aqui nós encontramos, quem diz que esta mulher, não? Ela era uma serva de Deus, sua família servia a Deus. Ela falou para Eliseu, e Eliseu não retrucou, porque Eliseu conhecia o marido dela. E ela falou, você conheceu meu marido, e você sabe que ele era servo de Deus. E agora eu vim aqui a você, porque ele faleceu, e nos deixou uma dívida.
nos deixou uma dívida. E a gente não tem com o que pagar. E os credores já vieram na minha casa e disseram que vão levar os meus 2 filhos como escravos. Irmãos, o servo de Deus, ele pode até ficar sozinho. Mas tem uma coisa que ele não fica. É só. E às vezes uma pessoa pode estar no meio de uma multidão e está só. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele está em todo lugar onde estiver um servo seu, diz a palavra, que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem e os livram. Esta mulher, parece que tudo fechou para ela, tudo fechou para essa mulher. Irmãos, tem uma porta que se abre e ela nunca fecha. É quando nós temos fé e o nosso propósito de vida está do lado certo. Está do lado certo. Quando nós levamos uma vida vigilante, uma vida ali mais correta, né? Mais correta possível, se na hora do aperto vai aparecer algum recurso. Mas uma coisa quero dizer para os irmãos aqui, um pouquinho também desse marido, que é um servo de Deus, mas não sei. A Bíblia não fala o porquê que ele deixou ser dívida. A Bíblia não fala. E também não tem nem jeito de falar nada a respeito. Só sei de uma coisa: ele era servo de Deus. Ele era servo de Deus. Porque, irmãos, a gente analisa uma coisa: ser servo de Deus é obedecer a palavra. E a palavra diz que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Eu, nesse período que eu sirvo o Senhor, eu já vi muitas pessoas, e confesso aos irmãos que no início de carreira de fé, como eu vim de uma libertação muito perceptível, né? Eu teve momentos que até pensava, posso deixar tudo e servir o Senhor. Só que servir o Senhor, ninguém serve de barriga vazia, serve? Ninguém serve o Senhor sem precisar se vestir. Ninguém serve o Senhor se não tiver aonde dormir. E principalmente quando se constitui família. Quando está sozinho, irmãos, a pessoa dorme, não choveu nele, ele tem que dormir. Mas constituiu família, ele tem que pensar enquanto ele vive e na hora que fechar os olhos, porque ninguém sabe a hora que o Senhor chama, né? E a gente não pode deixar partir, deixando aquelas pessoas tão próximas da gente, né? Somente esposa, esposo, né? Deixar eles numa situação difícil. Então, mas nós servimos a Deus, mas para nós servir a Deus, nós temos que ser sempre responsável com a vida aqui, porque a carne precisa da terra. A carne precisa da terra, né? Zelamos disso em nome do Senhor dos Exércitos. Porque tudo é batalha. Adquirir uma casa é batalha, isso é guerra. Mas em nome do Senhor dos Exércitos. E aconteceu o que aconteceu. Chegou a hora que Deus falou: agora você venceu seu prazo. Sobe. Aí a mulher, ainda bem que a mulher, irmãos, ela conhecia o Senhor. E ela conhecia o que era o profeta naquela época. Porque o profeta, irmãos, principalmente aquele profeta como Eliseu, Elias e tantos outros profetas que ele vai ver aqui, eles eram realmente a boca de Deus na terra. Ela sabia aonde encontrar
um representante de Deus. E ela não se distribuiu, mas foi em direção ao profeta. E chegando lá, ela falou isso que nós já lemos e já ouvimos aqui. Falou assim: olha, o meu marido era servo de Deus. Ele era servo de Deus. Você conheceu ele, ele era servo de Deus. Coisa boa, irmãos, a gente, a pessoa eu me lembro de pregadores que falava a gente ter alguma coisa em conta lá no céu. Nós conhecemos um rei chamado Ezequias, que ele adoeceu, ele foi talvez o melhor rei de Judá, não de todo Israel, de Judá. Talvez foi o melhor rei. Mas teve uma hora que o sucesso foi tão grande, a bênção foi tão grande, que ele começou a ficar meio orgulhoso, e Deus mandou ele para a cama. E lá ele mandou o profeta Isaías, e o profeta Isaías chegou lá e Deus mandou falar para ele: ó, você conserta a tua casa, arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Mas morrer, todo mundo tem certeza que vai morrer. Mas morrer para não viver, aí é preocupante. Vocês entenderam a mensagem que o Senhor mandou para o profeta, para o rei Ezequias? Você conserta a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E o profeta Isaías só deu um recado e virou as costas e foi saindo. Quando o profeta Isaías estava no pátio, Deus brincou o profeta Isaías. Porque quando o profeta Isaías saiu, ele virou para o canto e falou: Senhor, lembra que eu fui teu servo, lembra as obras que eu fiz e obedecendo ao Senhor, porque ele, bem dizer, reconstruiu Jerusalém. Ele tirou todas as idolatrias, irmãos, que tinha em Jerusalém. Mas aconteceu isso e Deus, irmão, não quer perder um servo, não quer perder uma serva. Deus não quer perder, Deus não quer me perder. Se for preciso dele me passar por um estreito, ele vai passar para não me perder. De uma hora para outra começa a ficar meio rebelde alguma coisa, ele vai me passar por um estreito. E ele fez o Ezequias, que foi um dos melhores reis de Judá, e fez ele passar por esse estreito. E ele olhou para o canto e falou: Senhor, lembra, eu servi o Senhor com fidelidade, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí o Senhor breca Isaías lá no corredor do templo e fala: volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele, e eu acrescentei para ele mais 15 anos de vida. Aleluia, glória a Deus. E aqui, irmãos, nós vemos nesta passagem que também aquela mulher, quando ela chegou para Eliseu e falou isso, Eliseu falou assim: olha aqui, mas o que você tem em casa? Irmãos, o grande problema é na hora da luta a gente não vê nada, não tem nada. Quem crê em Deus, irmãos, não fica cego não. Quem sabe buscar em Deus não fica cego não. Eu conheço pessoas, então a gente vê, irmãos, que as coisas de Deus, tem momento que nem parece que Deus está presente. Mas Deus, daquilo, se é a vida do teu filho, da sua serva, do seu servo, pode ficar tranquilo que daquilo Deus vai ressuscitar coisa grande e coisa boa. Aleluia. E acontece o seguinte, irmãos, Eliseu falou: o que você tem em casa? Irmão, ela só tinha uma botija de azeite. Eu creio que a maioria das pessoas fala: não tenho nada. Eu tenho uma botijinha de azeite lá, só a botija de azeite, e 2 filhos desempregados. Já eram grandes porque queriam já levar eles como escravos. E sei lá, talvez pode ser que estava bem longe de um jubileu. Porque no jubileu se libertava todo mundo. O jubileu é 49 anos, anos 50 é um jubileu. Aí se libertava todo mundo. E ela falou: e o que eu vou fazer? Mas aquele que zela de nós, irmãos, falou para ela: você vai procurar o profeta. Para que eu levantei o profeta? Por que o profeta vive uma vida isenta? Que o profeta, irmãos,
profeta Eliseu, o profeta Elias, esses que mais aparecem na Bíblia, eles tinham uma vida de santificação. Vida de santificação. Eles fugiam até da aparência do mal. E ela foi lá e ele falou: o que você tem em casa? Ela falou: eu tenho uma botijinha, eu não tenho nada mais do que uma botijinha de azeite. Ele olhou e falou assim: então já tem raiz no tronco. Já tem raiz no tronco. Glória a Deus, aleluia. Já tem jeito de florir. Agora vem a questão agora, irmãos. É que a gente tem que se envolver com o problema. Mas eu creio em Deus. Mas vou ficar chorando e parado? Não. Eu creio em Deus, por isso eu ajo. Eu creio em Deus, por isso eu vou. Eu creio em Deus, por isso eu não vou ficar de braço cruzado. Eu vou avançar, porque Deus está comigo e no que me sobrou é o suficiente. Aleluia. Bom, então o que acontece? Ele falou assim: então você volta para casa e junto com seus filhos, você ajunta dos vizinhos muitos vasos vazios. Na minha Bíblia, na Bíblia mais antiga, era vaso, porque o vaso era para o azeite era colocado em vasos. Mas na Bíblia dos irmãos aqui parece que está vasilha, não? Porque não deixa de ser uma vasilha também, não? Vasilha é aquilo que está vazio para ser enchido. Mas então ela foi, irmãos, ela obedeceu. Porque quem crê, irmãos, na voz de Deus, acreditar na voz de Deus, é igual Pedro. Pedro passou a noite inteira lançando a rede para pescar e não pescava nada. E Pedro era profissional. A profissão dele era pesca. E pela manhã Jesus chega lá e fala assim: pegou alguma coisa? Não. Volta ao alto mar e lança a rede do lado direito. Ele olhou para Jesus e disse assim: eu sou profissional e pela a minha experiência, hoje não existe peixe não. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Aleluia. E ele foi, irmãos, e foi outros barcos. Na que Pedro lançou a rede do lado direito, do lado que Jesus mandou, foi importante. A obediência, irmãos, é uma coisa excelente. Excelente a obediência. Se ele lançasse do lado esquerdo, ele quebra a cara. Mas ele lançou do lado direito e disse que agora já não podia mais puxar a rede. De tanto peixe, tinha 150 peixes grandes na rede. E foi preciso em que os outros barcos estavam perto se aproximar dele para ajudar a puxar a rede. Se Jesus mandou, irmãos, se Deus tem convicção que estamos caminhando na orientação da palavra de Deus, a vitória é nossa. E ela foi, irmãos, colocou e juntou vaso, juntou vaso, juntou vaso. E depois tinha muitos vasos, não fala a quantidade aqui. Aí ela obedeceu a voz do profeta. Ele falou assim: e depois de juntar todos os vasos, se fecha. Fica no local só você e seus filhos. Irmãos, hora de milagre é hora da gente. Eliseu tinha experiência disso. Nós já pregamos sobre isso aqui. Quando ele estava querendo a porção dobrada do espírito de Elias, ele não via ninguém, nem filho de profeta, e nem Elias ele ouvia. Naquilo, o objetivo dele é Elias. Que Elias fazia: fica aqui que eu vou lá. Eu falei: eu vou. Vi o Senhor e vi a tua alma, porque onde ele estava passando por ela, uma coisa que ele era. Que ele era. Graças a Deus, que o nosso Deus tudo pode, irmãos. E ela juntou os vasos, entrou por dentro de casa, fechou as portas. Mas não adianta vizinho bater na porta agora, que eu estou obedecendo a palavra de Deus. É para me fechar a porta junto com meus filhos. E eu vou pegar esse vaso que está aqui e vou derramando. E diz que ela pegou o vaso e foi derramando. Tem coisas, irmãos, que é a gente e Deus, e tem coisas que é a gente e não todo mundo. Tem coisas que é a gente e alguém que está no espírito da gente. Alguém que está no mesmo objetivo que você. Porque se chegar alguém com o objetivo, aquele será, esse será pelo menos um meio grau que consegue abater. Nós vemos Jesus
quando ele foi ressuscitar um menino, né? E ele, não, ressuscitar um servo do centurião, ele chegou lá, todo mundo, ele falou assim, todo mundo chorando que tinha morrido. Ele falou, não morreu não, está dormindo. Começaram a dar risada dele. Ele entrou lá dentro e falou, só vai entrar comigo esses 3 aqui, mas nem os outros discípulos, é Pedro, João e Tiago. Será por quê? Que em momentos especiais assim, ele só entrava com Pedro, João e Tiago. Tem momentos, irmãos, que a gente não pode contar para todo mundo, não. A gente tem que saber quem é que realmente vai estar com a gente. Não é alguém que já contar para ele já está deitado e vai te dar uma rasteira ainda para você deitar também. Pensar positivo, irmãos, é pensar acreditando. Acreditando na mudança, acreditando que aquilo vai acontecer. Glória a Deus. Ah, mas já fiz tantas vezes, não deu. Você fez tantas vezes, não deu, vou fazer de novo. Na mão, se descesse só 6 vezes, não era curado da lepra. Ele teve que descer 7 vezes. E a mulher ali encheu todos os vasos e ela começou a vender. Né? Primeiro ela procurou o profeta antes de vender. A cheia falou, está cheio. Ele falou assim, então, sabe o que você faz agora? Está cheio. Você vende para todo mundo, paga suas dívidas e vive do resto. Aleluia. Já pensou quanto deu esse azeite, irmãos? Mulher viúva, tinha 2 filhos. Não? Talvez eu podia trabalhar fora. Eu disse, olha, Deus resolveu o problema dessa viúva, irmão. Resolveu o problema dela. Falou, agora você vende, paga todas as suas dívidas e vive do resto. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a gente caminhar com Deus, a gente não pode precipitar nas coisas. Porque senão a gente está sempre... Não é que a gente não desvia de Deus, não. Não, mas a precipitação leva a gente um pouco para frente. Aí você vai estar sempre se volta uns passos atrás. E Deus está na frente e nós atrás dele. E essa mulher deixa um grande exemplo para nós, numa questão de fé, essa passagem, e numa questão de vigiar. Hoje, irmãos, o pessoal gasta demais. Pelo amor de Deus, irmãos. Na minha família mesmo, Pai Celeste, como gastam? Eu mesmo tenho gente que eu nunca ganhei o que eles ganham. E é uma luta. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Uma luta financeira dentro de casa abala tudo ou não? A batalha financeira em casa. Todo mundo fica dando risada de paz com a luta financeira em casa. Isaías 55, não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Ser espiritual, irmãos, é ter racionalidade cristã. A Bíblia não é Jesus um ser. Jesus é tudo aquilo que é responsável. Se eu não me engano, estou lembrado agora, vai ser João, não? Que falou assim que Jesus veio, estou lembrado agora, irmãos. Ele veio para que levantasse um povo disposto e de boas. É zeloso e de boas. Quem estoura finança, quem estoura tudo, irmão, simplesmente porque o outro lá de fora está. É zeloso? Nós temos mesmo cuidado de nós, mas irmão, o dia da manhã não avisa para ninguém. Aí muito cristão fala, eu quero crer, mas aconteceu comigo. Aconteceu porque você esqueceu de que a mão direita, a mão esquerda, irmãos, é a que firma. A mão direita que mostra que ela tem que firmar. Olha que a mão direita é que mais, né? Você vai pegar vai dar uma martelada,
Essa daqui é mais firme. Se você vai trabalhar com essa daqui, a não ser que a pessoa seja esquerdista, né? Mas com essa daqui é esquisito. Mas essa aqui, para segurar para a outra, ela é excelente. Já essa daqui, se você for usar, é perigoso você amassar essa daqui, porque ela não tem. Essa daqui, ó, a mão mais forte é a esquerda. Mas a mais inteligente é a direita. Possamos dizer, a mão esquerda é a inteligência e a mão direita é a sabedoria. Irmãos, Deus abençoe vocês, tá bom? Aleluia. O Senhor nos ama. Por isso que o Senhor nos traz. O Senhor não quer que nós tenhamos aflição que pertence ao ímpio. Tem muito cristão que tem aflição que pertence ao ímpio. E eu te falo isso, irmão, que eu estou no caminho há muito tempo. Como a igreja entrou para o caminho errado, hoje eu vejo jovens, irmãos, que eu vi durante diversas gerações dentro da igreja. Fiquei dentro da igreja de Itaquera mais de 30 anos. Mas era final de semana, juntar aquele monte de jovens e vão para acabar o culto, vão para as pizzarias, vão para não sei o que, vão para não sei o que, e nunca se viu ensinamento. A verdade é que uma igreja sofre muito por falta de ensinamento. Porque jovem não é para deixar solto, não. Jovens, de repente, dos pais aí, vão orientar eles. Muito que tem uma coisa, as pauladas que eu tomei na minha cabeça, eu não queria que meus filhos amavam, não. Muita coisa que falei para meus filhos é porque eu me dei mal. Eu não era cristão no meu tempo de adolescente. Meu pai falava, desobedecia e tomava pelas cabeças. Fui para a mesa de jogo. Tinha que chegar na mesa de jogo, onde eu saía totalmente vazio. Muitas orientações, outras foi que eu vi acontecer com os outros. Mas dentro dela tem várias que foi escorregando no meu pé. Foi escorregando no meu pé para meu filho, dessa aporretada se livra, porque eu já tomei ela. E eu tenho certeza, olha, qual a pessoa que anda de cabeça baixa com a área financeira equilibrada? Eu estou falando, irmãos, ser avarento. Se você é avarento, não é ser sábio. Ser sábio. Se eu não me engano, o apóstolo São Paulo fala, melhor é dar do que receber. Melhor é você dar do que você receber. Quem dá porque tem. E quem ganha porque não tem, porque pede. Irmão, Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe. Eu sei